Bom, vou começar falando do Émile Durkheim, porque ele é aquele que a gente chama de pai fundador da sociologia, mas isso não é tão verdade. Um dia a gente pode até fazer uma transmissão sobre isso, né? Existem outros teóricos que conviviam com o Durkheim que pensavam a sociologia e como ela poderia surgir e ser fundamentada como disciplina, mas a gente considera, vamos dizer assim, que é o pai da sociologia, mas não é só isso, tá? Bom, e começar com ele é interessante porque ele tem um livro, e aí as reflexões que eu vou fazer dos autores clássicos aqui são baseadas em três livros, tá? Que eu vou deixar na descrição depois. Eu vou abrir o PDF só para ler o nome certinho aqui. O livro do Durkheim que eu estou utilizando é um livro que chama Educação e Sociologia, que eu vou deixar na descrição do vídeo, a referência você consegue encontrar. Pro Marx, para quando a gente for falar de Marx, eu estou usando um livro que chama Textos sobre Educação e Ensino, que foi publicado pela editora Navegando. E aí, o que ela fez? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa proposta. Como não tem um livro específico de Marx e Engels sobre educação, então eles pegaram diversos trechinhos ao longo de todas as obras dos autores para tentar pensar um processo educativo ou uma análise da educação desses autores. Esse é o outro livro. E o terceiro livro que eu estou utilizando, na verdade, é uma tese de... deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma tese de doutorado que vai discutir a educação em Weber. Aí a tese chama Educação e Desencantamento do Mundo, Contribuições de Max Weber para a Sociologia da Educação. A tese da Vânia Regina Coutinho Gonzalez, uma tese de 2000, feita defendida na UFRJ. Então, você consegue encontrar também facinho essa tese para discutir esse tema que a gente vai falar aqui. Então, só falando um pouquinho das referências que eu utilizei para preparar essa nossa conversa sobre os clássicos. Vamos lá, então. No primeiro capítulo desse livro do Durkheim, Educação e Sociedade, perdão, será que é isso mesmo? Eu sempre confundo. Educação e Sociologia, perdão. Nesse primeiro capítulo, ali você tem uma discussão bem bacana que o Durkheim vai tentar levantar e os principais pontos que ele vai fundamentar para dizer a perspectiva dele de educação. O primeiro ponto que ele vai defender é de que o que ele entende por educação é uma ação entre humanos. E pode parecer idiota pensar isso, mas a defesa que o Durkheim está fazendo é de que o processo educativo é uma ação entre humanos, principalmente entre adultos e crianças. Depois ele vai ter, e eu vou ler essa definição de educação aqui para vocês que ele pressupõe, que ele apresenta, mas ele considera que para ser um processo educativo, você vai ter um indivíduo adulto, ou seja, um indivíduo que já está socializado, que já faz parte da sociedade, transmitindo, tentando inculcar alguns valores e alguns princípios numa realidade menor, em pessoas de menor idade, ou seja, que ainda não incorporaram tudo aquilo que os adultos já incorporaram para a vida em sociedade. Então, esse primeiro ponto, na perspectiva de Durkheim, é interessante porque ele já vai defender e ele já vai dar indícios do que ele está entendendo e ele está utilizando a teoria dele. Eu vou falar disso mais para frente, mas lembra que a gente falou sobre consciência individual e consciência coletiva em um dos primeiros vídeos lá do canal, quando eu falei de fatos sociais? Que todos nós temos uma certa consciência coletiva, onde nós somos orientados pelos nossos impulsos, mas a todo momento nossa consciência individual, e a todo momento essa consciência individual que orienta os nossos impulsos, ela é abafada por uma certa consciência coletiva. Na primeira definição, né, no comecinho do capítulo, o Durkheim já diz, olha, eu estou entendendo que educação é uma ação entre humanos adultos com humanos criança. E aí, no segundo ponto dessa conversa que ele vai fazer e essa construção do conceito de educação, ao longo do capítulo primeiro desse livro que eu comentei com vocês, ele vai chegar numa outra definição, de que não é possível a gente pensar que existe um processo educativo ou uma educação ideal. E, inclusive, ele vai dizer que nem é possível e é injusto você comparar processos educativos. Ele vai dizer, inclusive, e ele vai colocar ali algumas referências, comentando um pouquinho da educação na Grécia, da educação em Roma. E ele vai dizer como que a gente pode comparar processos educativos nesses determinados lugares se eles são pautados em princípios diferentes. Ele vai dizer que não existe uma educação ideal. Primeiro, porque a educação ela está vinculada, atrelada e ela é resultado de todo um outro conjunto de instituições sociais que vai fazer com que ela tenha aquelas características. Na perspectiva de Durkheim, e aí é sempre bom a gente lembrar que a base deles são os fatos sociais, ele considera que a instituição escolar
é uma dentre tantas outras instituições sociais que são manifestação de um agrupamento individual, um agrupamento de indivíduos, mas que cria uma outra coisa para além deles, que no final das contas, como a gente já conversou aqui, é o chamado ser social ou consciência social, essa coisa que está para além do indivíduo. Então, por isso que ele diz, logo no comecinho do texto dele, que não é possível a gente pensar numa educação ideal. Não tem como a gente pensar porque, primeiro, a gente tem que entender qual é o contexto, a análise da sociedade que a gente está levando em consideração para entender quais são os fatos sociais que ali são verdadeiros, ali funcionam e ali foram acordados e construídos para daí entender como essa educação se desdobra. Do contrário, você pode cometer um grave equívoco de comparar, e inclusive eu vou falar disso lá no Conversas de Pesquisas, essa ideia de fazer comparações de coisas não comparáveis. Se fazer uma comparação de coisas não comparáveis, obviamente que sua pesquisa vai ser invalidada, ou ela vai ter uma conclusão muito precipitada ou até incoerente quando você compara coisas que não são comparáveis. E o Durkheim está dizendo isso. Logo nesse capítulo vocês podem encontrar lá. Ele está dizendo, olha, não tem como você comparar educação em tal lugar e em tal lugar. E eu gosto de comentar isso nesse textinho do Durkheim, porque a gente sempre costuma falar assim, a educação na Finlândia, a educação em tal lugar. Tá, cara, é a educação lá. Ok, estamos falando de realidades ocidentais, onde quase todos os nossos fatos sociais são parecidos, mas é muito distante você comparar. Olha o tamanho daquele país, olha o conjunto, olha a etnia, olha os desdobramentos econômicos e políticos daquela realidade. Para comparar com a nossa, é muito difícil fazer isso. Obviamente, para fazer isso, deveria construir um método, e aí é mais demorado do que simplesmente falar, vamos observar lá. Não, tem que construir um método para isso. E uma outra coisa que é legal também é de que logo no começo do texto, o Durkheim já fala assim, ó, o Kant pensava que a educação era para tal coisa, fulano de tal pensava que a educação era para tal coisa. Ele falou assim, nada disso. A educação não tem, ela não é para alcançar uma certa ideal, uma certa beleza, nada disso. Existe um motivo na educação e na perspectiva do Durkheim, esse motivo é muito simples. E ele diz, e eu coloquei aí nesse último tópico que está aí na tela, que é, e aí eu vou ler para vocês a definição que ele traz de educação para a gente conversar mais sobre ela. Educação, para Durkheim, seria isso daqui, ó. Cadê a definição? Rapidinho. Olha só, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Ela tem como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular. Olha que definição ampla e que definição simples de educação. Educação é um processo que eu tento inculcar ou tento fomentar alguns estados físicos, intelectuais e morais, o meu comportamento, destinados para uma vida naquela determinada sociedade e também para a atividade ou para um determinado espaço que esse indivíduo vai ocupar. A gente não pode esquecer que, na perspectiva de Durkheim, ele é funcionalista. Então, ele acredita que todos os indivíduos na sociedade, numa sociedade de solidariedade orgânica, talvez nós já tenhamos falado sobre isso, mas tem vídeo no canal sobre isso, nós temos uma função a executar na sociedade por um certo desenvolvimento e funcionamento pleno dela. Então, a educação também tem que ser pensada para fazer com que esse indivíduo consiga cumprir a sua função de uma maneira coerente na sociedade. Então, essa definição de educação para Durkheim é uma definição que, inclusive, ela meio que está na nossa cabeça mesmo sem a gente saber. Não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, apresento para os alunos de graduação, e às vezes para os alunos de ensino médio, às vezes dá para eu apresentar esse texto, eles falam, pô, professor, eu pensava mais ou menos isso, que educação é para isso mesmo. E qual que é a grande discussão? Por que é legal a gente pensar isso? Porque essa elaboração e essa construção durkheimiana, ela é tão forte que a gente acha que ela já conhece. Mas é que ela é, aos poucos, ela é a base, ela é uma das concepções que sustentam algumas propostas educativas, inclusive ao redor de todo mundo. Se a gente pensar que esse processo de educação chamado escola, que nós vivemos, que nasce na Prússia, que a gente já comentou sobre isso, o modelo prussiano era positivista.
E a gente pegar as ideias durkheimianas, elas são muito próximas do positivismo, de uma certa perspectiva funcionalista, evolucionista, é muito próximo, tudo muito parecido. Não parecido, mas tudo muito próximo à corrente. Então faz sentido a gente acreditar que educação é isso mesmo. E a gente nem sabia que era o Durkheim que tinha dito alguma coisa desse tipo. E o que é legal também, uma perspectiva legal também que tem nesse texto, e é uma coisa até que, quando eu comentei com os alunos presencialmente, uma vez que eu apresentei esse texto, que é polêmica, entre aspas, é que o Durkheim vai dizer, cara, é baboseira os pais, qualquer pais genérico, acreditarem que podem educar os filhos da maneira que eles querem. O Durkheim vai dizer que isso não pode ser verdade. Por quê? Porque a função da educação é produzir dentro de cada ser individual o ser social. E a construção do ser social, segundo o Durkheim, se pauta em princípios e valores que são estabelecidos pela vida em sociedade, que na percepção de Durkheim, e veja que Durkheim não é nem um pouco o que hoje a galera costuma chamar de comunista, socialista, nada disso, bem longe disso, mas ele vai dizer que é a função do Estado organizar e estabelecer os princípios que o Estado, no final das contas, já é uma manifestação do social. Esse Estado, portanto, teria também a função de determinar os princípios e valores que são fomentados no processo educativo. Então ele vai dizer, aqueles pais que acreditam que podem, sozinhos, de acordo com seus valores e princípios que não são de acordo com o conjunto da sociedade, podem educar seus filhos, o Durkheim vai dizer, tá lá escrito, você pode ler isso, não sei o que eu tô falando, tá no texto. Ele vai dizer, eles estão fazendo besteira, porque ele vai criar um ser não social. Então ele está fazendo um processo educativo não educativo, porque ele não vai conseguir participar da sociedade como todos os outros. Então acho legal essa parte no texto, porque encaixa em alguns debates e algumas polêmicas, entre aspas, que acontecem até os dias atuais. E a gente está falando de um livro escrito 1800, 1900 e tralalá. Beleza? Então Durkheim é isso. A educação é uma ação entre seres humanos, maiores para menores. Ela não tem um formato ideal, ela se pauta naquele conjunto de sociedade, naqueles princípios e valores que ali estão, por isso que não tem um modelo ideal para todas. E essa educação, ela procura fomentar no indivíduo que está sendo educado certos estados físicos, intelectuais e morais para a vida em sociedade. Beleza? Vamos agora então para o próximo, que é o Weber. Bom, o Weber, como eu disse para vocês, eu utilizei a tese da Vânia porque ela consegue ali sistematizar de uma maneira mais fácil a perspectiva weberiana de educação. Por que eu digo mais fácil? Porque o Weber discute educação de uma maneira, num texto dele que chama Os Letrados Chineses, onde ele vai fazer uma análise de como na sociedade chinesa, ao longo dos anos, você tinha um certo estamento, um certo conjunto de pessoas que cultivavam o certo conhecimento pelo prazer e para também ter um certo status, e como que isso ao longo do tempo foi mudando na perspectiva dentro da China para um certo corpo especializado de pessoas, e como a educação teve que ser alterada para isso acontecer. Como é uma discussão que fica bem histórica e pesada, eu achei legal essa perspectiva da Vânia, onde ela consegue sistematizar a perspectiva educativa, né, uma certa sociologia da educação do Weber. Por isso que eu sugeri a leitura desse texto para vocês. Né? Depois vocês podem ter aí embaixo. Então vamos lá. Segundo o Weber, é possível a gente identificar 3 tipos ideais de processos educativos nas sociedades, que são esses aí, ó. Educação para o cultivo do saber, educação para despertar o carisma e educação racional para a burocracia. Vamos ver o que significa cada um desses. A educação para o cultivo do saber é uma educação voltada, como o próprio nome já diz, pelo prazer do conhecer, ou espera-se numa educação para o cultivo do saber, onde esse indivíduo seja versado na maior quantidade de assuntos, na maior quantidade de conhecimentos, ele consiga manipular diversos conhecimentos para fazer valer uma determinada ação naquela sociedade. Esse determinado, segundo Weber, essa educação para o cultivo do saber, ela está muito vinculada a uma certa criação de um estamento. A gente já comentou sobre isso aqui no canal e tem vídeo também, como que o Weber entende a divisão da sociedade. Ele vai entender que a sociedade é dividida de 3 maneiras: classe, status e partido. O status também pode ser lido como estamento.
Pessoas que ocupam um certo estamento possuem um determinado conjunto de status, um certo prestígio, que eles compartilham entre si esse prestígio, e as outras pessoas da sociedade também o observam assim. Uma educação para o cultivo do saber mantém esse indivíduo em um determinado estamento para ter um determinado status. E o que é engraçado e o que é bonito nessa perspectiva da educação para o cultivo do saber é que o Weber considera de que esses indivíduos que têm esse tipo de educação, eles aprendem a ter um certo, e eu gosto dessa palavra, saber e sabor. Quem fala dessa brincadeira de saber e sabor com conhecer é o Rubem Alves. O meu livro não está aqui, está em outro lugar, senão eu pegava para mostrar para vocês, que é um livrinho do Rubem Alves, onde ele vai brincar com a ideia de saber e sabor. Mas a ideia que o Weber está tentando demonstrar é exatamente essa, de que essa educação para cultivo do saber é uma educação que esse indivíduo percebe saborosa. Ele sente um certo deleite, um certo prazer nesse processo de aprendizagem. Ele vai dizer que durante um bom tempo, na China existia um conjunto de pessoas que se preparavam conhecendo diversas coisas, a escrita em mandarim, os diversos conhecimentos antigos chineses, para ocupar um determinado cargo num certo estamento, um cargo público, no caso, e um certo estamento que você só podia chegar lá caso você soubesse de diversas áreas do conhecimento. Perceba que existe quase uma certa concepção. Antes, você tinha que os intelectuais... Veja, por exemplo, o Weber. O Weber tem uma formação ampla. Ele tem uma formação que é muito abrangente. Direito, filosofia, história, sociologia. A formação do cara não é uma só, tipo a minha. Eu fui formado em ciências sociais. É bem restrita. Antigamente, né, vamos dizer assim, no século XIX, até antes disso, bem antes disso, você tinha uma formação mais ampla. O indivíduo ele era fomentado a conhecer, e esse conhecimento não tinha muita fronteira e especificidade. Você não tinha tanta divisão assim. Você tinha um conhecimento que era amplo. E a educação para o saber propõe essa perspectiva de um conhecimento amplo que está aí para ser absorvido e apropriado. Um outro tipo de educação é a educação para despertar o carisma. Essa concepção que o Weber traz é uma realidade bem específica que ele vai dizer de sociedades pré-capitalistas, onde você acredita que para surgir dentro do indivíduo um determinado dom ou uma manifestação de um poder sobrenatural, de uma certa qualidade extra comum, de uma qualidade que destoa de toda a realidade dos outros indivíduos, ele também existe uma educação para esse processo. E normalmente essa educação implica em algumas características que a Vânia, nessa tese de doutorado, descreve muito bem, como, por exemplo, uma segregação, uma troca de vestimenta, um certo ritual de passagem para fazer com que esse indivíduo, depois desse processo, ele seja desperto para dessa determinada condição. Quer uma realidade bem próxima disso para a sociedade ocidental? Toda e qualquer preparação de líder religioso tem uma característica de educação para despertar o carisma. Veja, você tem alguns mosteiros, alguns lugares onde o indivíduo vai, fica recluso, tem um determinado contato, etapas e processos, para que depois que ele saia, ele pode se tornar um líder religioso. E o líder religioso nada mais é do que aquele indivíduo que conversa diretamente com o divino. Então, ele tem que ter algum carisma, alguma qualidade sobrenatural e uma qualidade extra comum para que ele possa fazer esse processo, porque não é todo mundo que é. Então, é legal essa educação para despertar o carisma, porque a gente consegue perceber isso na nossa realidade também. Mesmo que seja de uma realidade pré-capitalista, segundo Weber, né? E a última, que eu acho que é a que mais está próxima de nós, que é a educação racional para a burocracia. E aí, ou pode chamar também de pedagogia do treinamento também. E o que ele está querendo dizer com isso? Com o avanço, e aí a gente já falou sobre isso aqui no canal, o Weber considera que existe um processo de racionalização da sociedade. Cada vez mais vamos sendo mais racionais e menos afetivos e menos tradicionais. Como somos cada vez mais racionais, então a gente vai se especializando, a gente vai ocupando funções cada vez mais específicas nessa estrutura que o Weber considera que se torna burocrática. O que é uma estrutura burocrática? Uma estrutura burocrática é aquela que possui um corpo de funcionários bem hierarquizados, com um fluxo de movimento de informação bem controlado e que para ocupar aquela determinada posição você deve ser um especialista naquilo.
E o Weber vai dizer que, numa sociedade moderna capitalista, a educação deixa de ser para o saber, deixa de ser para o carisma e se torna uma educação voltada para uma certa burocracia. É como se a gente aprendesse determinado tipo de conhecimento só para realizar uma determinada função. É como se todo o nosso intelecto e capacidade de aprendizagem fosse direcionada para executar uma única função dentro dessa estrutura do Estado capitalista moderno. Na perspectiva de Weber, esse Estado capitalista moderno é extremamente burocrático. Então, veja, olha o que acontece com nós quando a gente participa da educação na escola, por exemplo. E eu participo dela porque eu sou professor de uma escola. Ali você tem disciplinas separadas, não é? Você tem, no nosso caso do IFPR, a gente tem mais que 12 disciplinas do ensino médio, porque tem as disciplinas técnicas e aí os alunos chegam, o que é uma coisa bem assustadora, chegam a ter 16, 17, 18 disciplinas num semestre. É assustador. A gente se compadece deles e a gente tenta mudar isso, tá tentando, enfim. Mas o que você tem? Você tem 18 caixinhas, e é muito legal falar sobre isso, né? Você tem 18 gavetas que toca o sinal, no caso a gente não tem sinal, mas acabou o tempo da aula, tiramos, fechamos a gaveta e vai embora. Aí abre a outra gaveta. É um conhecimento partilhado, fragmentado. Não é um conhecimento que ele é entendido enquanto um todo. Ele é partilhado, fracionado, ele é dividido em pequenos pedacinhos, o que vai fazer com que o aluno, quando ele sabe executar bem o pedacinho, ele vai bem para ocupar uma determinada função nesse estado burocrático. Um exemplo é, ele vai bem e vai ser aprovado no vestibular. Ser aprovado no vestibular é só mais uma etapa dessa educação racional para a burocracia na perspectiva weberiana. Surgiu um comentário ali, vamos dar uma lidinha. O Daniel comentando, muito a ver com a atual questão do governo, que vê muita educação em uma visão utilitária, discriminando as ciências humanas em geral. Daniel, eu acho, eu reitero a sua fala, em virtude, até comentei, acho que na aula que eu dei recentemente, que as ciências humanas sempre sofreu ataque, só que eu vou além dessa sua fala, que não é só coisa da gestão atual. Óbvio, é reforçado agora, mas isso daí, na perspectiva weberiana, é o próprio início do capitalismo, assim. O início da vida em sociedade moderna capitalista já é fragmentária, já é utilitária, inclusive na perspectiva racional de lucro, o Weber vai dizer. E isso ele vai constar onde? Naquele livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai fazer uma análise da sociedade capitalista no planeta, vai perceber como que em alguns países essa perspectiva do lucro, do cálculo racional, dessa perspectiva utilitarista que você muito bem utiliza, fomenta o surgimento desse modo de produção. Então é muito legal essa sua fala, porque, obviamente, você está correto em dizer que isso é acirrado hoje, mas o Weber vai dizer, isso é até mais que isso, assim. É um processo mais longo que esse. Mas a sua fala é bacana, Daniel. Legal por participar. Continue participando, hein? É isso mesmo, é legal assim. Bom, beleza? Então, para Weber, resumindo, nós temos 3 tipos de processo educativo ou de educação. Uma educação para a gente aprender a gostar de aprender, uma educação para o saber, mas essa educação ela é mais específica para um certo estamento, um certo grupo de pessoas. Uma educação para despertar o carisma, onde ela tem o objetivo de despertar uma certa qualidade sobrenatural. E a terceira, que é uma mais comum, que quase todo mundo participa, que é a educação racional para a burocracia, onde a função dela é tentar te treinar, por isso é a pedagogia do treinamento, para fazer com que você ocupe uma determinada função e posição dentro da estrutura racional burocrática do Estado. Beleza? Então vamos lá para o próximo. Se tiver alguma coisa, vão falando aí que eu leio, tá? Beleza. O próximo é o Marx. Então tá. Como eu disse para vocês, o livro que eu tô pegando como referência eu vou ler de novo o título do texto, porque você vai encontrar, esse aqui acho que você encontra na internet, ele tá gratuito, tá? Textos sobre Educação e Ensino, da editora Navegando. Você consegue encontrar na internet, que eu acho que ele tá gratuito, eu não sei, mas eu acho que ele tá. E aí, o que eles fizeram? O que os autores fizeram nesse texto? Eles pegaram todos os textos do Marx e do Engels e tiraram alguns trechos onde aparece alguma conversa sobre educação. Olha lá, agora mudou. Só deixa eu fazer uma pausa que o Felipe perguntou uma coisa aqui. Olha que legal essa pergunta do Felipe Moura.
A educação do saber seria relacionada ao imperativo categórico, que ele está falando do Kant, e a burocrática relacionada ao imperativo hipotético. Cara, olha, legal essa comparação, hein? Porque se você pensar... Mas será que a gente pode dizer do imperativo categórico? Eu tô na dúvida do imperativo categórico. O imperativo hipotético eu acho que rola da gente pensar com relação à perspectiva burocrática. Agora, na perspectiva do categórico, eu fico com dúvida se o saber seria dessa perspectiva categórica. Claro, você vai ter uma certa condição, vamos dizer assim, quase que intrínseca para realizar tal coisa, né? A grande questão, eu tô fazendo uma... Veja, eu não sou especialista em Kant e a minha perspectiva, a minha conhecimento filosófico é bem superficial, então talvez eu estou sintetizando demais a parada aqui. Mas a ideia do imperativo categórico é aquele, quase que aquele impulso do dever ser, do dever fazer, né? Se estou enganado, você me corrija aí. Mas e aí, nesse processo do dever fazer e dever ser, essa educação para o saber estaria vinculada aí. Só agora do imperativo hipotético, talvez daria para a gente pensar também. Só que o imperativo hipotético, aí eu me escapo de um pouco da definição clara disso. Aí eu não vou lembrar muito. Mas daria para a gente fazer uma... Eu posso dar uma pesquisada depois e a gente dá uma conversada sobre isso. Porque a sua pergunta é bem legal, Felipe. Bem bacana. Essa conexão que você fez, vamos ver se dá pé. No categórico, acho que até daria. O hipotético que talvez eu teria que lembrar mesmo. Mas enfim, mais legal. A participação é bem bacana. Voltando ao Marx. Então, quando a gente está discutindo a perspectiva, vamos dizer assim, pedagógica ou educativa dentro da concepção do Marx e do Engels, não vai ter um texto específico para isso. Então, o que os autores fizeram ali? Tiraram pedacinhos. Por isso que eu acho que esse livro é legal, por isso que eu indiquei ele, porque tem vários pedacinhos dos próprios autores. E aí eu tentei sintetizar pelo menos alguns aspectos ali para a gente ter uma conversa aqui. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter como concepção é aquela ideia do trabalho material e intelectual. A gente já conversou acho que naquela live sobre o Marx, ou se tem vídeo no canal sobre isso, onde ele apresenta aqui a análise marxiana vai considerar que o fundamento da vida humana é o trabalho. Ou seja, a alteração da realidade guiado por alguma necessidade e com gasto de energia. Então o ser humano altera a realidade para conseguir sobreviver. Nesse processo de alterar a realidade para conseguir sobreviver, o Marx considera que ao longo da história esse trabalho foi ganhando novas configurações e novos arranjos, em virtude do próprio processo contraditório e dialético da realidade. E aí ele vai dizer que é chegado um momento na história da humanidade, e essa história é a que a gente está vivendo agora, onde você tem uma divisão clara entre aquela coisa chamada de trabalho material e um certo trabalho intelectual. E qual seria essa divisão? De que dentro do modo de produção capitalista, e até um pouquinho antes disso, mas isso é acirrado a partir do modo de produção capitalista, onde você vai ter uma transmissão do conhecimento humano para determinado tipo de conjunto de ferramentas, e aí a gente está falando de máquinas, e aí esse processo quase que se autoalimenta sozinho, mas claro que é necessário ainda a mão de obra humana, mas o Marx vai dizer que existe, portanto, uma separação em dois tipos de trabalho. Ele vai considerar, portanto, que existe um trabalho material e um trabalho intelectual. Essa separação de trabalho intelectual e trabalho material está muito próxima e muito semelhante àquela divisão que a gente já comentou previamente, que é a concepção de você separar a vida humana entre dono dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção. Então a gente ficaria mais ou menos nesse processo, tentando simplificar, tá? Onde o trabalho material ficaria restrito àqueles indivíduos que não possuem os meios de produção. E o trabalho intelectual, uma parte dele, seria destinado ou estaria na mão de um certo grupo que possui os meios de produção. Onde ali eles podem, como eles não precisam vender sua força de trabalho, eles podem se dar ao luxo de refletir, pensar e utilizar um certo trabalho intelectual. Qual que é a grande questão na perspectiva marxiana que está nesse texto que eu estou falando para vocês? De que o trabalho material, no modo de produção capitalista, ele é um trabalho alienado, e a gente já conversou sobre isso aqui. O que é um trabalho alienado? Um trabalho alienado é um trabalho que separa o indivíduo tanto da sua própria atividade, ele não se reconhece na atividade, é um trabalho alienado do próprio fruto do trabalho dele, então aquilo que eu produzo não me pertence,
E a própria existência humana se torna quase que um processo. Se o trabalho é aquilo que identifica o ser humano, num trabalho alienado, o trabalho é aquilo que distancia o indivíduo da própria realidade humana que ele tem. Então, um trabalho alienado, na perspectiva marxiana, que ele é uma característica do trabalho material atual, ele é um trabalho que deforma o indivíduo. Todos os trabalhadores que realizam um trabalho alienado estão deformados por esse processo alienante, que ele é executado e ele é presente no trabalho material realizado pelos não proprietários do meio de produção. E qual que é a grande consequência disso? E aí tem um trecho bem interessante que é: a ignorância é a mãe da indústria. E aí essa definição continua, mas eu quis só deixar esse trechinho, porque senão vai ficar muito grande. Mas nessa ideia é de que aquele indivíduo que trabalha um trabalho alienado, ele não desenvolve todas as capacidades que ele possui para realizar. Ele é limitado pela própria realidade fragmentada, repetitiva, estranhada e até precária do trabalho que ele realiza. Então, a indústria, e aí na perspectiva marxiana, ela dá espaço a um processo de ignorância tremenda, onde o indivíduo não precisa conhecer diversas coisas. Ele precisa apenas apertar um parafuso, apertar um botão, realizar um trabalho repetitivo cotidianamente, 8 horas por dia, ao longo de toda a vida dele, para conseguir ter um salário, para conseguir sobreviver. Nesse sentido, portanto, a educação, e aí que é a grande parada do Marx, a educação ela não procura mudar esse cenário. Porque na perspectiva marxiana, a educação faz parte e reflete a infraestrutura. Se a infraestrutura exige um trabalho alienante, dominado pela ignorância, feito por um trabalho material, para que você vai ter uma educação emancipadora, reflexiva, crítica, que ensina diversas coisas? Na verdade, você vai ter uma educação que ensina a apertar um parafuso e acabou. Show de bola. Ou uma educação o mais rápido possível para executar e para ter disponível uma mão de obra barata. Então, e aí que entra a discussão de que como que a gente pode sair desse processo, então? E aí a perspectiva marxiana se desenvolve, e aí vários autores vão discutir como é que esse processo pode acontecer. Inclusive, já leio sua pergunta, tá, André? Inclusive, sugiro para vocês que querem dentro da perspectiva marxiana, tá? Isso aqui não combina com Weber e nem com Durkheim, mas um autor que vai discutir como que a gente pode ter um processo educativo para fugir desse trabalho alienante e fugir dessa condição capitalista é o Steven Mesaros, nesse livro aqui, que é Educação para Além do Capital. E é um livro que não é tão grande, mas é um livro bem bacana, onde ele vai discutir um pouquinho como que a gente pode pensar num processo... Discutir um pouquinho não, ele vai falar só sobre isso. Como a gente pode pensar num processo educativo para além da realidade capitalista. E eu gosto muito da capa desse livro. Deixa eu deixar mais focado, ó. É uma menina estudando e ela tá cuidando dos irmãozinhos que estão dormindo embaixo da mesa, assim. Então, tipo, como é que você pode ter olha que educação, olha que realidade, como é que essa realidade se desdobra, né? E desse trabalho alienante, deformador e tal. Então esse livro é bem bacana, é bem legal, uma sugestão de leitura bem bacana, se vocês quiserem. Tá, deixa eu ler a pergunta do André ali. Olha lá que legal a pergunta do André. Os professores ou quem trabalha em relação em ensinar se utiliza dos dois trabalhos, tanto material e intelectual. É muito louco isso, André. Eu já parei para pensar nesse processo, sabia? Que no caso da minha condição de professor, veja, essa divisão que o Marx faz, ele está fazendo essa divisão logo no comecinho do século XVIII. Então ele está falando isso no desdobramento, no avanço do modo de produção capitalista. Claro que muito do que aconteceu lá ainda reverbera, porque há um padrão social que se fundamenta, mas muita coisa mudou. Inclusive, essa condição hoje, que nós temos a condição de professor, é uma condição que não foi tão analisada pela perspectiva marxiana. Mas a gente pode perceber que eu, né, enquanto professor, dialogo nos dois aspectos. Claro, eu trabalho com ideias. Veja, o meu trabalho é articular conceitos e conhecimentos dentro de uma realidade, né, onde nós vivemos, que é uma realidade de infraestrutura capitalista. A minha função é essa. E, ao mesmo tempo, é um trabalho material, uma vez que eu não sou dono dos meios de produção. Só que olha que interessante. Eu tenho uma perspectiva de que eu proponho e quero e gosto e anseio e tento fazer com que o meu processo educativo seja emancipatório. Só que até que ponto eu consigo? Entende? Até que ponto eu consigo quando eu percebo que, quando eu chego numa sala de aula, eu tenho alunos que
muitas vezes não tem no seu horizonte, assim, não consegue enxergar no seu horizonte de vida a possibilidade de alçar maiores voos em virtude da infraestrutura, ou seja, da condição familiar onde ele veio, que é sempre precária, diminuída, ou numa região onde tem poucas oportunidades de uma certa ascensão. Então, veja como que essa possibilidade de relacionar trabalho material e intelectual, e mesmo que a minha intenção seja das melhores, eu tenho que observar a realidade material. Óbvio, isso não me impede de tentar e continuar a executar uma realidade, processo educativo emancipatório, mas eu tenho que ter noção dos quais são os obstáculos materiais que eu tenho na minha atuação. Então, sua pergunta, André, é bem bacana. Aí, para a gente finalizar os 3 clássicos, eu sugiro a leitura de um texto que é recente que a editora Boitempo fez, que chama Educação contra a Barbárie. Esse aqui só está no Kindle, aí dá para ver agora. Eu não tenho ele físico, só tenho ele no e-book. Educação contra a Barbárie. É um livro que está super barato. Eu paguei R$10 na versão e-book e na versão impressa está 16. Porque todos os autores do livro eles abrem mão dos direitos autorais, aí a editora consegue fazer baratinho. Para quem quiser entender um pouquinho da educação no contexto atual, sugiro essa leitura desse livro. É bem bacana mesmo.